Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí que se dispuseram a investir um pouquinho do tempo para entender, compreender um pouquinho melhor aí das perspectivas, os desafios aí que envolvem o ambiente empresarial. Um assunto que demanda aí de muito conhecimento, jogo de cintura aí, principalmente nos dias atuais aí, para conseguir manter as empresas no eixo. Então, antes de mais nada, eu gostaria também de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ivair Francisqueto, sou formado em administração, tenho a pós-graduação também na área de administração de empresas e um mestrado em administração. Atualmente, sou professor da Sensupeg, da Faculdade Sensupeg, no município de Marau. Então, hoje nós estaremos aí discutindo a questão aí dos desafios, dos ambientes e cenários empresariais. Espero poder contribuir aí com um pouquinho de conhecimento aí, transmitir um pouco da experiência prática. E a expectativa aí é que a gente consiga junto construir conhecimento, debater esse assunto, pensar a respeito do assunto aí sob uma outra ótica, enfim, daqui a pouco alguns conteúdos aí que, ou algum assunto que talvez a gente tenha uma visão um pouco diferente, mas é uma oportunidade aí para a gente repensar, identificar alguns aspectos aí que de repente a gente não se dá por conta aí no dia a dia. Vamos lá? Então, vou compartilhar aí com vocês aí à medida que eu for falando aí um arquivo, né, com um pouquinho de conteúdo aí para que vocês possam ir acompanhando. Vamos lá então, pessoal. Então, antes de mais nada, aí, quando nós falamos aí em empresa, é importante a gente ter claro aí o que é uma empresa. Então, uma empresa nada mais é do que uma entidade constituída sob qualquer forma jurídica para a exploração de uma atividade econômica, seja ela mercantil, industrial, agrícola ou de prestação de serviços. E também é importante a gente ter claro por que uma empresa existe, basicamente. A gente precisa saber qual que é a finalidade dela. E ela existe única e exclusivamente aí com um objetivo, que é o de dar lucro. Esse, pelo menos, é o objetivo principal aí de toda empresa, exceto aí uma ONG, que é uma organização não governamental. Do contrário, toda instituição privada, ela tem como objetivo principal aí gerar lucro, gerar riqueza. Então, obviamente, ela tem interesses aí secundários, terciários, que é contribuir para o desenvolvimento da cidade, da região, gerar emprego, renda, mas o primordial, o objetivo principal dela e de quem investe é o de gerar riqueza, gerar lucro para quem investiu o seu capital, seu dinheiro, suas economias, enfim, seu tempo. Então, essa é a finalidade dela. Se alguém de vocês não conhecer alguém que tem investido, que tem uma empresa que não seja essa a finalidade principal dela, aí vocês, por favor, me apresentem que eu gostaria de conhecer. Então, existem vários tipos de empresa. Elas se classificam aí de acordo com a forma que ela foi constituída, com o ramo de atuação. Elas podem ser microempresas, pode ser um microempreendedor individual, que é o conhecido como MEI, pode ser uma sociedade anônima, SA, que é uma empresa que possui um capital aberto, que possui ações no mercado de ações, aí na bolsa de valores, aí para que outras pessoas, enfim, que tenham interesse, possam investir, comprar ações e se tornar acionistas da empresa. Pode ser também uma sociedade empresária limitada, ou uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma EIRELI. O que é isso? Basicamente, ela difere das outras por ser uma empresa em que o capital da empresa não possui relação com o patrimônio dos investidores, dos sócios,
que fundaram a empresa. Ou seja, numa eventualidade, o patrimônio da empresa e do acionista, do proprietário da empresa, não mantém relação nenhuma. Por isso que ela é limitada, chamada de limitada. Então, para uma abertura ou para lançamento de um novo produto, é primordial que a gente faça uma pesquisa de mercado. O que é essa pesquisa de mercado? O que ela nos permite? Ela fornece dados e informações que servem de subsídio para a tomada de decisão. Então, basicamente, essa pesquisa ela visa identificar ou coletar o máximo de informações possíveis. Como, por exemplo, existe mercado para o produto ou serviço? Então, se eu pretendo investir, pretendo criar uma empresa, ou até mesmo se eu já tenho empresa e eu pretendo lançar um produto novo ou oferecer um novo serviço, eu preciso primeiramente saber, ou pelo menos realizar uma pesquisa para identificar se isso que eu estou propondo, se esse produto que eu pretendo ofertar para o mercado vai ter uma aceitação. Então, eu preciso ter isso claro. E isso eu consigo através de uma pesquisa de mercado. E como é que eu faço essa pesquisa de mercado? Ela pode ser realizada de 4 formas. Uma delas é a observação direta, participante ou não participante. O que é essa observação direta? Quando pode ser o proprietário, ou daqui a pouco pode ser alguém designado por ele, sai a campo para investigar, para realizar observações. Por exemplo, se eu tenho interesse em lançar um produto que, a princípio, vai ser comercializado em um mercado. Essa observação direta, participante, é quando alguém vai até o mercado ou fica próximo, observando o comportamento das pessoas, observando o que compra, observando o movimento, a quantidade de pessoas que ingressam naquele estabelecimento. Isso é um indício de que, caso o produto venha a ser ofertado, que existe uma boa circulação de pessoas, que a probabilidade dele ser aceito é grande, ou dele ser comercializado, dele ser visto, até mesmo entrevistando as pessoas. Então, isso é importante, é para a gente saber, literalmente, onde a gente está pisando. Isso, no caso da observação como participante, ou pode ser também como não participante. Como é que acontece isso? O não participante pode ser através de visualização de vídeos, imagens de câmera de segurança, enfim, quando você pode fazer isso à distância, não necessariamente de forma presencial ou próximo ao acontecimento. Uma outra forma de realizar essa pesquisa de mercado é a gente identificar, fazer um levantamento, fazer entrevistas. Que entrevistas são essas? Da mesma forma que eu mencionei anteriormente, essa entrevista ela pode acontecer não, ela deve ser pessoalmente. Eu posso ir lá, entrevistar, daqui a pouco abordar alguém que está ingressando naquele estabelecimento, perguntar, diz, olha, no caso de um novo produto que fosse ofertado, você teria interesse, adquiriria? Até que preço você estaria disposto a pagar, se ele oferecesse tais e tais benefícios. Então, isso é importante que seja levado em consideração. Ou uma outra forma de fazer esse levantamento também é via e-mail, é via software, via questionários. Entretanto, vai aqui uma dica. Hoje, como todos bem sabem, hein, o tempo ele é muito precioso. E toda pesquisa, todo e-mail que é encaminhado para que seja respondido, falo isso por experiência, tá, pessoal? Eu passei por isso várias vezes, de encaminhar pesquisas, estudo, para que fossem respondidas. E, assim, o percentual de respostas, ele é muito baixo, mas muito baixo mesmo. São poucas pessoas que respondem, mesmo sendo pessoas próximas, que muitas vezes a gente acredita que vai responder,
Ah, mas eu encaminhei para uma lista de todos os amigos que eu tinha, mas muito poucos responderam. Então, esse é um empecilho. E até porque, na entrevista, como sugestão, a entrevista pessoal, ela permite com que a gente veja a expressão das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa entra lá e daqui a pouco, tô com um pouco de pressa, vou responder aqui, vou marcar todos A, todos B, vou marcar tudo sim, tudo não. E quando a gente está entrevistando, a gente tem a oportunidade de verificar a reação das pessoas, as expressões, que vocês sabem que essas expressões elas falam mais do que palavras muitas vezes. Daqui a pouco fazer alguma outra entrevista, alguma outra questão, abordar sobre uma outra óptica, outro aspecto. Então, isso acaba fornecendo mais subsídios. Uma terceira forma é o grupo focal. O grupo focal é composto geralmente aí de 6 a 10 pessoas, aí, no máximo 10, com uma pessoa que modera, que faz um meio de campo, vamos chamar assim. Então, criada uma situação onde algumas pessoas interagem, uma delas, todas do grupo, tem conhecimento do que está acontecendo, exceto a pessoa que vai ser abordada, que é a pessoa da qual se tem interesse de saber qual é a percepção, qual é o interesse e o comportamento dela. E, por fim, uma quarta opção são os experimentos. Também é realizado em grupo, onde são reproduzidas situações da vida real, onde a gente pretende identificar o comportamento das pessoas. Geralmente, esses experimentos, eles são um pouco mais complexos. Eles são utilizados aí com bastante frequência aí em estudos acadêmicos, em pesquisas, mais de cunho científico. Mas nada impede de que sejam utilizados também para a gente fazer uma pesquisa de mercado. Entretanto, ele tem um custo um pouco mais elevado e ele tem uma série de fatores aí que daqui a pouco podem ser interpretados aí de outras formas aí que não a qual foi projetado. Além da pesquisa de mercado, é fundamental que a gente faça uma análise do mercado. Qual que é essa análise de mercado? Mas para que serve, velho? Essa análise, ela avalia três aspectos aí. São os concorrentes, os clientes e os fornecedores. Ah, mas para que isso é importante? Para que eu vou utilizar isso? Eu preciso avaliar os meus concorrentes. Como que eles estão? Ah, eles estão no mercado há bastante tempo, a concorrência é alta, é baixa, tem uma série de empresas que ofertam o mesmo produto, ou o serviço que eu estou disposto a ofertar. Não, a concorrência ela é muito baixa, então eu tenho uma lacuna, um gap de mercado que ainda não foi explorado, com alto potencial. Meus clientes, como que são meus clientes? Os potenciais clientes são eles estão dispostos a adquirir o produto, existe mercado para esse produto. Meus fornecedores, o que eu avalio? O que eu analiso nos fornecedores? Sejam eles de insumos, de matéria-prima, de software, de estrutura que eu vou demandar para ofertar aí o meu produto, o meu serviço. Eu tenho disponíveis, são vários, são poucos. Daqui a pouco, eu tenho só um fornecedor. Isso pode ser um problema que a gente vai ver mais adiante aí. Então, toda essa análise, ela precisa ser realizada antes mesmo da gente iniciar as atividades, da gente criar a empresa, da gente lançar um novo produto em uma empresa que já existe. Tudo isso precisa estar bem entendido, compreendido e definido antes mesmo da gente começar. Porque depois que começa, aí o carro já está andando, como a gente diz, às vezes a gente se depara com as dificuldades que muitas vezes a gente não previu, embora algo sempre surja aí no meio do caminho, mas se a gente fizer isso, a possibilidade aí de nós nos anteciparmos a várias situações aí, a tempo de corrigir e de evitar algum impacto,
mais significativo, indesejado, é muito alta. Então, isso é primordial que seja feito antes da abertura ou do lançamento de um novo produto ou serviço. O meu público-alvo, então. Eu preciso determinar qual que é o público que eu vou ofertar, esse produto ou serviço. E o que é esse público-alvo? É a parcela da população que tem relação com os produtos ou serviços que são oferecidos pela empresa. Ou seja, quem vai comprar os produtos ou serviços e gerar lucro para a minha empresa, que é a minha finalidade lá no final. São pessoas de que idade? São idosos, são adolescentes, são pessoas da faixa intermediária. Qual que é o sexo das pessoas? É o sexo masculino, é o sexo feminino, são ambos. Qual que é o grau de escolaridade? É um grau de escolaridade alto, é um grau de escolaridade baixo? Qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas? Qual que é a localização? Onde que eu vou ofertar esse produto? Se vai ser na região, se vai ser só na cidade, se vai ser no estado, se vai ser a nível nacional? Quais são os hábitos de consumo dessas pessoas? São pessoas que costumam frequentar restaurante todos os dias, são pessoas com um poder aquisitivo mais alto, são pessoas que frequentam shoppings, enfim. Por exemplo, todas essas respostas, eu tenho a resposta para todas essas perguntas, eu preciso levar em consideração para eu definir meu público-alvo. Por exemplo, meu público-alvo pode ser mulheres de 25 a 35 anos, com ensino superior completo, com uma renda mensal entre 5 e 7 mil reais, localizadas na região norte do Rio Grande do Sul, que tem como hábito de consumo utensílios de decoração. Então, esse é meu público-alvo. E a partir do momento que eu tenho isso definido, eu consigo traçar estratégias para chegar até essas pessoas. Por exemplo, se meu público-alvo são essas pessoas, se eu divulgar o meu produto, o meu serviço, num local ou num meio de comunicação que essas pessoas não vão ter acesso ou não costumam ter acesso, eu não vou ter sucesso. Por exemplo, se eu divulgar em um shopping, fica mais fácil, porque geralmente é o local onde essas pessoas, que são o meu público-alvo, costumam frequentar. Se eu divulgar numa periferia, é pouco provável que elas tenham acesso, o que elas vão entender. Então, isso é de extrema importância, a gente identificar qual é o meu público-alvo, para quem que eu vou ofertar meu produto, meu serviço, e a partir disso eu começo a direcionar as minhas ações para que esse público seja de alguma forma atraído, conheça que o meu produto existe, enfim, e que desperte interesse por ele. Dentro desse contexto, existe o chamado composto de marketing, ou também conhecido como mix de marketing, ou, para muitos, os 4 Ps, que nada mais é do que produto, preço, promoção e praça. Essa é uma teoria de um dos gurus do marketing, que é o Kotler. Talvez vocês aí já tenham ouvido falar ou já conheçam, enfim, para alguns talvez possa ser algo novo ainda, mas é um dos autores aí mais renomados aí dentro da área de marketing. O que esse composto de marketing tem em relação com as empresas? Então, esse composto de marketing, ele visa identificar as características do meu produto, do meu serviço, a forma com que eu vou divulgar ele, onde que eu vou divulgar, o preço que eu vou cobrar, enfim, isso é muito importante. É uma estratégia que deve ser traçada antes do lançamento da empresa ou da abertura, lançamento do produto ou serviço. Por exemplo, o produto, o que leva em consideração? Que é o primeiro P desse composto de marketing. É a variedade de produtos.
Por exemplo, o que eu vou ofertar? Eu vou ofertar um produto, eu vou ofertar dois, eu vou ofertar um mix, ou vou ofertar vários? Enfim, eu preciso definir isso antes. Qual que é a qualidade desse produto ou serviço que eu vou oferecer? É algo de uma qualidade mais alta, é algo mais customizado, não, é algo com uma qualidade um pouco inferior, que eu produzo em escala. Qual que é o design? Qual que é o formato? Vai ter o que de diferencial? As principais características desse produto? Qual é o nome que eu vou dar para ele? A embalagem, que tipo de embalagem que eu vou utilizar? Vai ser vendido, comercializado com embalagem, sem embalagem? Qual que é o tamanho dele? Vai ser um tamanho único? Não, vai ser de vários tamanhos? Vai ter opção de tamanho PMG, por exemplo? Quais são os serviços, ou seja, que eu vou ofertar? Vai ser um serviço único? Vai ser um pacote de serviços? Não, vai ser só o produto? Tem a opção de ser misto? Eu vou ofertar garantias desse produto ou não? Eu vou aceitar devoluções? Enfim, todas essas questões que são relativas ao produto, elas precisam ser definidas antes do início da produção ou até mesmo antes do lançamento do serviço, para que a gente não tenha surpresas lá na última hora. E mesmo assim elas acontecem. Agora imaginem vocês se a gente não fizer essa análise, se a gente não tiver isso bem claro. Chega um momento que a gente se depara aí com N situações que a gente acaba não conseguindo, talvez, controlar todas elas. Acabam fugindo do nosso controle. O segundo P, então, do composto de marketing é o preço. Qual que é o preço que eu vou cobrar pelo produto, pelo serviço que eu vou ofertar? É um preço tabelado? Não, é um preço variado? Eu vou oferecer descontos por esse produto? Não, não vou, vai ser um preço fixo e não tem descontos. Eu vou realizar concessões? Eu vou fornecer prazos aí? Eu vou fornecer condições para que as pessoas possam pagar? Para que os consumidores possam adquirir esse produto com mais facilidade? Ou esse serviço? Quais que são as condições de financiamento? Como é que eu vou aceitar o pagamento pelo produto ou serviço que eu vou comercializar? Eu vou aceitar só dinheiro em espécie, eu vou aceitar cartão só de crédito, ou eu vou aceitar débito também. Não, eu vou aceitar cheque, ou eu vou aceitar cheque de terceiros ou não. Enfim, eu preciso definir isso antes, eu não posso esperar o cliente chegar na hora de adquirir o produto e questionar, dizer, olha, eu posso pagar com cheque de terceiros? Não sei, enfim, eu preciso ter isso claro e definido desde o primeiro instante. O terceiro P é o que diz respeito à promoção. Nada mais é do que o marketing, a divulgação do produto ou do serviço que vai ser comercializado. É a promoção de vendas, é a propaganda, é como é que eu vou fazer com que aquele produto ou serviço que eu estou disponibilizando para o mercado chegue até os ouvidos da população, dos potenciais consumidores, ou público-alvo do nosso produto, que nós acabamos de comentar. Eles precisam saber que o produto existe. De nada adianta eu lançar o produto na garagem da minha casa, e, enfim, eu esperar que o cliente chegue. Dificilmente ele vai saber se eu não divulgar, se eu não mostrar esse produto, se eu não fizer com que ele tenha conhecimento da existência desse produto ou serviço. As relações públicas, o marketing direto, daqui a pouco o marketing boca a boca, vai ser feito, não vai? Como é que eu vou divulgar? Eu vou divulgar em redes sociais, eu vou sair divulgando isso no boca a boca para as pessoas, eu vou fazer folders informativos, eu vou divulgar num outdoor, enfim, são as diferentes formas que eu tenho de divulgar esse produto, fazer o marketing dele. E o último P diz respeito à praça, que é o quê? Nada mais é do que o local, a forma ou onde eu vou disponibilizar esse produto. Até onde eu vou entregar? Quais serão os canais de distribuição?
Isso, obviamente, no caso de um produto físico, algo tangível. Quando isso se trata de um software, por exemplo, que é um serviço, ou algo que não é tangível, isso acaba sendo relativamente mais fácil, principalmente hoje com os meios de comunicação, enfim, internet, no contexto globalizado que nós temos, isso acaba sendo um tanto quanto mais fácil do que um produto físico. Mas, da mesma forma, ele precisa ser divulgado, tem que ter seu preço definido, tem que ter claro o que eu vou ofertar, mas na questão praça, que é o local, vamos imaginar o cenário aí de um produto físico, algo tangível. Esse produto, eu preciso definir. Onde que eu vou vender? Eu vou vender ele só na minha cidade, ou eu vou vender ele só no meu bairro, eu vou estender isso para uma região do meu estado, vou vender ele para todo o estado. Não, não vou, eu quero que ele tenha uma abrangência nacional, eu preciso definir isso, porque atrelado a isso, tem a questão dos transportes, tem a questão do estoque. Eu preciso ter um estoque suficiente para que eu consiga atender a demanda, preferencialmente. Caso contrário, aí eu vou estar deixando de vender. É uma situação aí que, enfim, acredito que seja o sonho de todos aí que tem uma empresa, enfim, conseguir vender tudo que produz e ainda faltar produto. É sinal de que tem mercado, que tem consumo e que, como popularmente a gente fala aí, que tá bombando. Então, pessoal, a questão do transporte. Também, eu preciso definir. Como é que eu vou transportar esse produto? Eu vou terceirizar o transporte, eu vou ter uma frota própria, eu vou ter um carro que vou entregar. Quem que vai ser? Vou ser eu, pessoalmente? Vou contratar alguém para fazer isso por mim? Vai ser um sócio? Vai ser, enfim. Tudo isso precisa ser definido, precisa ser pensado. Então, todos esses aspectos aí que a gente acabou de comentar agora, eles são fundamentais aí. Eles precisam ser pensados, eles precisam ser colocados no papel para que a gente possa identificar aí todos os fatores, todos os possíveis imprevistos aí que possam acontecer no caminho, para que a gente consiga tomar ações aí, corrigir, e para a gente direcionar os esforços aí de forma efetiva. Do contrário, a gente acaba, como popularmente se fala, atirando para tudo que é lado e a gente não alcança aí o objetivo almejado. Então, pessoal, de forma sucinta aí eu procurei trazer para vocês, né, falando um pouquinho mais do aspecto aí inicial aí da composição da empresa ou do lançamento aí do novo produto ou serviço. Então, recapitulando, extremamente importante a gente fazer uma pesquisa de mercado, procurar saber se o produto ou o serviço que eu vou ofertar tem, vai ter uma aceitação, se não vai, enfim, eu preciso saber, eu preciso ter pelo menos uma certa confiança, uma certa certeza de que vai ter comércio, de que vai ter consumidor, de que vai ter cliente e a população ou as empresas estarão dispostas a adquirir e a consumir aquele produto ou serviço. Então, além de eu saber disso, eu preciso definir qual que é o meu público-alvo, para quem que eu vou vender e, por fim, eu preciso ter definido o meu composto de marketing, o meu produto, quais serão as características dele, o preço, enfim, a promoção e a praça, os locais de distribuição. Ok, pessoal? Espero ter contribuído. Agradeço a atenção, a disponibilidade de tempo de vocês aí. E, enfim, nos vemos amanhã com a continuação aí desse interessante assunto aí que são as empresas, tudo que tange aí e, enfim, tem relação aí com o dia a dia das empresas. Não é fácil, existe uma série aí de fatores aí que fazem parte da realidade do dia a dia das empresas. Então, nos próximos encontros aí a gente vai estar tratando do ambiente externo, o que está
que circunda, que rodeia todas as empresas. No dia seguinte, a gente vai estar comentando, vai estar tratando do assunto aí do ambiente interno, que é o que a organização, a empresa tem ação e tem controle. E, por fim, aí no nosso último encontro, a gente vai recapitular tudo isso, vai fazer um apanhado geral e vai abordar também a análise SWOT, que são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que estão atreladas aí a cada empresa. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e nós vemos amanhã.